E aí, gente, para quem não sabe ainda, eu sou a professora Isabela, sou professora de matemática da escola João Alfredo e também professora de química. Eu vim aqui, vou aparecer de vez em quando para vocês, para mostrar, tirar algumas dúvidas sobre o assunto de química, tá certo? Então, todos sabem que a professora Nath teve que se afastar, certo? Mas ela volta logo, se Deus quiser, né? Pra gente, que ela vai fazer muita falta agora, então volta logo, viu, Nath? Pra gente. Vamos falar aqui, o assunto do terceiro ano começou com química orgânica, né? Então, todo assunto dentro da química orgânica que a gente passar para vocês, então a gente vai passar de maneira bem detalhada. Para quê? Para que vocês não percam no meio do caminho, não se percam no meio do caminho, porque todas as informações da primeira aula até a última aula vai ser utilizada. Todas as informações dentro da química orgânica. E se você perder o fio da meada, né, como diz o ditado, aí você vai se perder completamente. Aí para voltar é um pouco mais difícil, então prestem bastante atenção. E outra, terceiro ano, observem tudo que a gente está vendo aqui no terceiro ano, além de aprofundamento aí dos anos anteriores, é o que vai cair no Enem, né? É o que vai cair no Enem, conteúdo que vai cair no Enem, para você que quer fazer o Enem também, né? Então vamos lá. Classificação da cadeia carbônica, das cadeias carbônicas, que é o assunto dessa aula. E a gente tratou da aula passada e vai tratar essa aula também para vocês. Por favor, prestem atenção, tá bom? Então, bora lá. Classificação das cadeias carbônicas. Vamos classificá-las primeiramente quanto ao fechamento da cadeia, né? Esse composto ele pode ser aberto, certo? Ou também podemos chamar de acíclico, certo? Quando ele é nesse formato aqui, ó, todo linear, tudo aberto, não tem nenhum fechamento. Fechamento é um círculo, é um quadrado, é um triângulo, não tem nenhum fechamento aqui, certo? Então aqui nós temos um composto aberto, tá bom? Fechado. Ó, aqui nós temos um composto fechado, certo? Aqui a gente tá vendo que ele tá com um formato aí de um quadrado. Nós temos um composto fechado. E também temos o misto, que ele pode ser tanto aberto como fechado. Então aí, por isso que é misto, é uma mistura. Pode ser aberto ou fechado. Então, quando a gente der exemplos para vocês de compostos orgânicos nesses formatos e pedir para classificá-los, quanto ao fechamento, aí você vai olhar, observar lá, eita, esse aqui, ele tem uma parte fechada e uma parte aberta. Então, eu não posso dizer que ele é aberto. Eu não posso dizer que ele é fechado ou cíclico. Então, ele é misto, tá bom? Então, assim, isso é uma das classificações. Então, gente, podemos também classificá-las quanto à disposição dos átomos, que pode ser normal, quando tem apenas duas extremidades, tá bom? Ou ramificada, quando ela possui mais de duas extremidades. Nesse caso aqui, ó, ela tem 3 extremidades, tá? Então, aqui nós temos a normal e a ramificada. Deixa eu botar aqui para vocês verem melhor, certo? Normal e ramificada. Tá vendo que na normal nós temos 2 extremidades, já na ramificada nós temos mais de 2 extremidades, ou seja, 1, 2, 3 extremidades. Então, nós sabemos que é mais de 2 extremidades na ramificada. Quanto ao tipo de ligação, então, ela pode ser saturada. Saturada é quando tem-se apenas ligações simples entre os átomos de carbono. Olha aqui, observe aqui esse composto. Então, ele apenas tem ligações simples entre os átomos de carbono, tá? Ou seja, não confundir quando, digamos, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eita, apareceu aqui uma ligação dupla, mas aqui o átomo é de oxigênio, ou seja,
ela continua sendo saturada, tá bom? Porque ela não tem ligações duplas ou triplas entre átomos de carbono, certo? Então, a ligação dupla é entre um átomo de carbono e um átomo de oxigênio. Ela continua sendo saturada. Lembre-se, a regra é para ligações simples entre os átomos de carbono, certo? E as insaturadas. As insaturadas, elas possuem triplas ou duplas ligações entre os átomos de carbono, como esse exemplo aqui, ó. Ligações triplas entre os átomos de carbono. Aí sim, quando é entre os átomos de carbono, a ligação o tipo de ligação aqui da classificação das cadeias carbônicas é insaturada, tá bom? Então, é uma dica aí, informação para vocês, para a gente poder depois formar tudo isso que a gente tá vendo em apenas uma questão, tá bom? De acordo com a natureza dos átomos, esse composto ele pode ser homogêneo, só ter átomos de carbono na sua composição entre os átomos de carbono, tá? Lembrando que é entre os átomos de carbono, é a mesma coisa da ligação, tá? Insaturada e insaturada. E ele pode ser heterogêneo. Heterogêneo de que formato? Quando existe entre os átomos de carbono um átomo diferente, no caso aqui, o oxigênio. Então, ela pode ser homogênea ou heterogênea, tá bom? Homogênea, quando existe apenas átomos de carbono entre os átomos do composto orgânico, e heterogêneo, quando entre os átomos de carbono, entre eles existe um outro átomo diferente, tá certo? Para continuar, vamos fazer um exemplo, e esse exemplo está na lista de exercícios, que inclusive está na plataforma do Google Class, que vocês precisam entregar. Não esqueçam, por favor, de entregar essas atividades, que é de extrema importância para a gente poder estar vendo quem está realmente interagindo, para no final, né, a gente poder pontuar essas atividades, tá bom? Então, aqui, no final daquela lista tem uma atividade de uma questão e 4 letras, tá bom? Então, eu coloquei aqui a letra A, tá? Nós temos aqui o composto orgânico, tá certo? Formado apenas por átomos de carbono, né? Nós estamos vendo aí carbono e hidrogênio, que é um composto comum. Então, primeiro, quanto ao fechamento da cadeia, ela é aberta, fechada, aromática, não aromática. Então, o que é que podemos dizer aí? Que ela é mista? Não, ela é aberta. Ela é aberta, certo? E quanto à dissociação dos átomos, ela é normal ou ela é ramificada? Ela possui mais de 2 extremidades? Não, então ela é normal. Até agora, tudo bem simples aqui nesse composto, né? Ela é normal. Quanto aos tipos de ligações, ela é saturada ou insaturada? Só temos ligações simples nesse composto. Se só temos ligações simples, logo ela é saturada. Quanto à natureza dos átomos, homogênea ou heterogênea? Então, existe entre os átomos de carbono outro tipo de átomo? Não existe. Então, ela é homogênea. Se chegamos a utilizar todos os critérios de classificação das cadeias carbônicas, então nós finalizamos a questão. Então, esse composto orgânico, ele é aberto, normal, saturada e homogênea, tá certo? Então, façam as outras questões, tá? Eu vou estar colocando mais uma aí para vocês fazerem. Espero que eu tenha ajudado, né? É tudo novo aqui
tanto para vocês como para mim. Então a gente tá aqui para se ajudar, para tentar dar o melhor da gente, tanto eu como vocês. Então temos que nesse momento nos dar as mãos, né? Vocês fazem a parte de vocês, eu faço aqui a minha parte. E qualquer dúvida pode perguntar, não tem problema. Professor, eu tô com dúvida nisso. Eu amo tirar dúvida, porque quando eu tô tirando dúvida, eu sei que você tá quebrando a cabeça aí, tentando de uma maneira resolver a atividade,